galerinha, estou aqui para apresentar para vocês minha primeira especialidade, produção audiovisual. Então aqui nesse vídeo eu vou falar algumas curiosidades da televisão brasileira e outras curiosidades da área. No primeiro tópico eu vou contar um pouco sobre a história da televisão brasileira. A televisão brasileira teve sua pré-estreia no dia 3 de abril de 1950, com a apresentação do padre Frei José Mojica. A apresentação foi realizada somente no saguão dos Diários Associados, de Francisco Assis Chateaubriand. Eu não sei se é assim que fala, então vou escrever aí na tela para vocês. Que foi quem comprou os equipamentos importados dos Estados Unidos. Assis Chateaubriand foi o grande pioneiro e o grande responsável pela chegada da TV ao Brasil. Era dono de Diários Associados, grandes jornais e emissoras de rádio. Mas foi a televisão a realização do seu maior sonho, se concretizando no dia 18 de setembro de 1950 com a TV Tupi de São Paulo. Chateaubriand compra 200 aparelhos de TV e espalha pela cidade de São Paulo. O sucesso é imediato, mas naquela época é difícil manter um programa por muito tempo no ar. Até porque as transmissões não eram gravadas, tudo era realizado ao vivo. O primeiro programa da TV brasileira era chamado de TV na Taba. Foi apresentado por Homero Silva, com a participação de Hebe Camargo, Lima Duarte e tantos outros artistas. A televisão começou a ser comercializada anos depois e o sucesso já era esperado. Já em 1954, o número de televisores passavam de 30 mil. Atualmente, o Brasil é um dos maiores, se não o maior, exportador de telenovelas do mundo, tendo esse formato de programa de TV em mais de 50 países. Agora nós vamos para o tópico 2, capítulo, episódio, série e gênero. Capítulo é a divisão formal da obra estabelecida pelo autor. É usado para definir uma parte de algo, normalmente em livros ou novelas. Episódio é o fragmento da ação de uma história. É a parte de um trabalho dramático, como uma série de televisão ou um programa de rádio. Série é um tipo de programa televisivo ou online com um número pré-definido de episódios por temporada. Gênero: os filmes são divididos em gêneros e subgêneros, obedecendo uma categorização comercial. Por exemplo, ação, comédia, fantasia, terror e por aí vai. No tópico 3, eu vou explicar a diferença entre edição linear e não linear. No início da indústria cinematográfica, os filmes eram editados linearmente. Ou seja, as películas e as tomadas eram cortadas e mantidas na mesma sequência. Já no linear, o filme é convertido para um formato digital e pode ser modificado livremente, isto é, sem precisar manter da ordem das tomadas gravadas. No tópico 4, eu teria que conhecer um estúdio de TV, mas como estamos em quarentena, eu ainda não consegui conhecer, mas quando for possível eu trago aqui para vocês para conseguir minha especialidade nível 3.
Agora, no tópico 5, eu vou explicar os principais sistemas televisivos. NTSC é o sistema da televisão analógico em uso dos Estados Unidos na maioria dos países da América. Em alguns países do leste asiático, é também utilizado na reprodução em DVDs players. O NTSC é um sistema feito para países que usam uma corrente alterada com a contagem de 60 ciclos em um segundo. PALM é um sistema de televisão em cores analógicos utilizados pelo Brasil. O sistema é usado com resolução de 525 linhas, o mesmo número de linhas do NTSC, enquanto o PAL europeu usa 625 linhas. A taxa de utilização de 30 fotogramas por segundo, padrão M, vindo daí o sufixo. Ao utilizar assim uma frequência próxima à do padrão NTSC. HDTV consiste em um sistema digital de transmissão de dados televisivos com uma resolução superior ao dos formatos tradicionais. Para que haja recepção do sinal em HDTV, os televisores deverão estar equipados com o DTV, tecnologia que começou a ser implantada inicialmente nos Estados Unidos durante a década de 1990. Atualmente, todos os televisores produzidos já possuem um dispositivo DTV acoplado que permite a produção do sinal HDTV. Imagens mais limpas e sem um clássico chuvisco nas imagens são algumas das vantagens do sinal HDTV. As televisões com essa tecnologia podem atingir resoluções mínimas de 720 linhas progressivas. Quando a televisão em HDTV chega à sua resolução máxima, ela então é chamada de Full HD, que significa com alta definição total. No tópico 6, tem que botar um roteiro de um filme de 3 minutos com o intuito de divulgar o movimento escoteiro. Eu vou botar aí na tela para vocês. Tchau! Aqui lado, o primeiro, essa é o que fazendo um vídeo agora aqui para postar pro pessoal o encerramento do nosso Rally de 2019. Pesado, fofinho, são só alegria. Foi lindo, maravilhoso.
fazer a sua promessa.